Essa aula, ela é uma revisão, na verdade, para o cardiologista clínico, para quem não faz intervenção, sobre aquilo que é feito mais frequentemente na atualidade dentro do laboratório de eletrofisiologia e o que o clínico ele pode esperar, eventualmente, desse tipo de intervenção quando ele encaminha um paciente para ablação, né? Ou seja, baseado naquilo que a gente tem de tecnologia hoje para oferecer, como que a gente pode lançar mão de diferentes estratégias para tratar o paciente dentro do laboratório de eletrofisiologia. Então, embora, sim, seja uma especialidade, eu diria, extremamente, cada vez mais cirúrgica, eu diria que os procedimentos eles estão cada vez mais complexos, e a gente está fazendo procedimentos que acabam sendo cirúrgicos. Você faz uma ablação muitas vezes muito extensa, procedimento de horas, etc. Alguns princípios, eles são fundamentais que a gente entenda para começar a perceber por que algumas coisas dão certo e outras coisas não. Uma delas é o potencial de ação clássico, né? Isso aqui a gente vê um potencial de ação como que ele ocorre no ventrículo, e aqui a gente vê um potencial de ação como que ele ocorre no miocárdio atrial. Existem, para determinar essas ondas que a gente vê dentro do potencial de ação, uma cinética muito específica de abertura e fechamento de canais iônicos. Modificações no funcionamento desses canais, como que ocorre, por exemplo, numa canalopatia, pode levar a uma alteração no eletrocardiograma, que isso pode se refletir nas ondas P, QRS, T, que a gente observa no eletrocardiograma de duas derivações. Por outro lado, alterações como, por exemplo, na síndrome de Brugada, que você tem uma mutação, ou seja, uma alteração no funcionamento de um canal, que, por sua vez, leva a uma alteração no padrão eletrocardiográfico. Hoje, na atualidade, a gente sabe que isso pode levar a uma modificação especificamente na via de saída do VD, e que você pode modificar isso através da ablação de radiofrequência. Com base nos mecanismos mais comuns, a gente tem as arritmias focais, quer dizer, uma área muito pequena do coração, e a gente tem aí automatismo, atividade deflagrada para gerar essa arritmia, e em geral são cauterizações muito pontuais que a gente faz no coração. E um outro aspecto que a gente tem, que é um mecanismo fundamental, eu diria, é a reentrada. A reentrada ela pode ocorrer tanto na forma anatômica quanto na funcional. Mas, independente disso, quer dizer, de uma forma. Isso pode ser explicado de uma forma muito complexa ou de uma forma mais simples. Mas o que a gente tem que entender é que esse tipo de circuito ele ocorre dentro de uma área pré-estabelecida. Isso depende da interação, em geral, de miocárdio normal com miocárdio doente. E o que a gente tem dentro desse circuito? A gente tem uma frente de onda. Tá? Essa frente de onda ela é representada aqui por essa área em azul escuro, aqui mais degradê, aqui vermelho. Esse comprimento de onda ele é determinado por duas variáveis, pela velocidade de condução da ativação elétrica e pelo período refratário. Isso aqui é fundamental entender, porque dentro de um circuito elétrico, quer dizer, o comprimento de onda e a interação dele com esse circuito vai determinar essa outra propriedade que a gente chama de gap excitável. Quanto maior o gap excitável, mais fácil de você ter um circuito estável. E isso é importante entender, porque, por exemplo, isso explica porque a gente não pode pegar um paciente que infartou e tem 40% de fração de ejeção, prescrever para esse paciente propafenona. E quando você faz isso, por exemplo, o que você faz é diminuir a velocidade de condução da célula. Consequentemente, o comprimento de onda ele cai. Fazendo isso, você aumenta o gap excitável e fica mais fácil de você estabelecer um circuito de reentrada. Então, nessa população, com cardiopatia estrutural, uma forma mais racional de tratar, por que você dá amiodarona para esse paciente? Que a amiodarona, embora haja na velocidade de condução, ela modifica o período refratário celular de uma forma muito importante, aumentando o período refratário, tendendo a reduzir o gap excitável. E com isso fica mais difícil de você ter o circuito. Esse aspecto, ele tem esse aspecto farmacológico, que é importante na hora de prescrever, mas ele também tem um aspecto muito importante na hora de fazer a ablação. Porque o que a gente quer dentro do laboratório de eletrofisiologia, quando você vai eliminar um circuito como esse, de reentrada anatômica, né, seja um Wolff, que não deixa de ser uma reentrada,
Você quer definir, ou uma taquicardia ventricular, por exemplo, o que você quer definir é a menor área dentro do tecido cardíaco que é responsável por aquele circuito de reentrada. Porque quando você faz a ablação, você destrói tecido, você destrói tecido cardíaco celular. E você pode fazer isso com diferentes formas de energia. Mas o interessante é que você destrua a menor quantidade de tecido para interromper o circuito. Na prática, como isso é feito? O que a gente tem dentro do laboratório é um gerador de radiofrequência. Isso aqui é um catéter de radiofrequência e a ponta do catéter ela está em contato com o tecido. Esse gerador de radiofrequência ele libera energia, uma série de variáveis ali. A gente pode citar o tempo da aplicação, a temperatura, a energia que a gente vai liberar, mas é importante entender que aqui vai ocorrer um aquecimento na interface entre o catéter e o tecido. Mas o que esquenta de verdade não é a ponta do catéter. O que esquenta é o tecido, quando a corrente elétrica atravessa essas duas estruturas. E uma vez que o tecido é aquecido, ocorre a destruição celular e você tende, com isso aí, a eliminar o circuito que gera arritmia, seja ele reentrante ou focal. No entanto, quando você esquenta esse tecido, você libera energia, e essa energia ela precisa se dissipar. Por isso que a gente coloca uma placa dispersiva na região posterior do paciente, para evitar, por exemplo, que ele tenha uma lesão da pele, que queime as outras estruturas que não estão envolvidas no circuito. Dentro desse processo, uma vez que você está dissipando o calor, você vai destruir o tecido, que é o que a gente quer na hora que a gente faz a ablação, mas o calor ele também pode se dissipar para o sangue. E dentro disso, a gente tem uma complicação que pode ocorrer dentro do laboratório, que é quando você dissipa muita energia para o sangue, você pode ter uma explosão, que a gente chama de POP. É mais ou menos como se o sangue ele atingisse uma temperatura muito alta e fervesse, formasse uma bolinha lá dentro. Igual quando você ferve água no fogão. Esse negócio explode, aí você pode ter lesão cardíaca de forma muito importante, inclusive com tamponamento. É uma complicação importante que a gente tem dentro de sala. Para fazer essas lesões, a gente utiliza diferentes catéteres. E nesse sentido, eu diria que a tecnologia ela trouxe assim uma contribuição muito grande para melhorar o resultado das ablações. A gente tinha no passado catéteres de ponta sólida de 4 milímetros. Com a evolução veio catéteres de 8 milímetros que a gente consegue entregar mais energia. Na sequência, esses catéteres que têm a pontinha irrigada, qual que é a vantagem disso? A ponta sendo irrigada, você consegue permitir que o tecido esfrie e consegue entregar mais energia. Consequentemente, você passa a fazer lesões mais profundas. E um aspecto assim fundamental que eu diria que ganhou muito espaço e melhorou muito o resultado de quem faz a ablação e tornou assim o resultado entre diferentes operadores, tanto mais experiente quanto menos semelhantes, é a força de contato. Hoje, esses catéteres, para vocês terem uma ideia, eles dão a informação de quantas gramas você tem do catéter em relação ao tecido cardíaco. Isso é muito bom, tanto do ponto de vista de efetividade, porque você consegue fazer uma lesão mais eficaz. Por outro lado, em outras circunstâncias, por exemplo, hoje a gente sabe que na fibrilação atrial tem um risco muito baixo de ter a fístula atroesofágica, por mecanismos que eu vou falar depois, mas que esse tipo de estrutura que você consegue aumentar o contato, fazer uma lesão mais efetiva, ele traz esse aspecto, ele pode, se for manejado da forma inadequada, aumentar o risco do procedimento. Então, o que o eletrofisiologista tem dentro de sala? Inicialmente, ele tem isso aqui. Ele tem a anatomia fluoroscópica, tá? Que é a cardioscopia. Isso aqui é uma incidência em oblíqua direita, que está vendo o coração. Aqui o ventrículo, para trás o átrio. Aqui é uma incidência em oblíqua esquerda. Essas são as estruturas representadas em oblíqua direita, artéria pulmonar, o véu, o VD, a aorta, uma posição central, à esquerda aqui o átrio direito. Em oblíqua esquerda, as mesmas estruturas, elas mantêm mais ou menos essa diagramação que vocês estão vendo. Esse slide aqui é do Chris, e ele é muito bacana, porque ele mostra para a gente um paciente que já foi operado, e ele tem uma válvula metálica, aórtica e mitral, e um anel ao longo do anel tricuspídeo. Isso dá uma noção muito boa para quem não está acostumado com a anatomia fluoroscópica. Por exemplo, a gente ainda faz no INCOR ablação de fibrilação atrial guiada somente por fluoroscopia.
E a imagem que o eletrofisiologista tem na cabeça, quando ele vai fazer esse tipo de intervenção, das veias pulmonares, é mais ou menos essa aqui. Quando você imagina o ato esquerdo dentro dessa sombra, e a maioria dos pacientes eles não tem essa válvula metálica aqui para te orientar, seria nessa região que a gente faz a ablação. Nesse sentido, fica claro assim entender que essas tecnologias de mapeamento eletroanatômico, elas melhoram tanto o resultado quanto a segurança. Porque você determinar, por exemplo, o OSH da veia pulmonar, exatamente onde é somente guiado por sinais elétricos de escopia, embora seja possível, mesmo operadores experientes, você aumenta a taxa de complicação, tanto de acidente como perfuração, ou o que pode ocorrer também, estenose de veia pulmonar, porque o limite da veia não fica tão claro. Embora existam parâmetros, esses parâmetros, eles, às vezes, eles não são tão claros dentro de sala. Então, uma vez que você tem a escopia, o outro aspecto, a outra etapa fundamental do procedimento é o traçado intracavitário, o traçado eletrofisiológico dentro do coração. Como isso é feito? A gente tem acesso atualmente pela veia cava inferior, a veia cava superior, e esses catéteres, vários grupos, eles se posicionam de diferentes formas, com um diferente número de catéteres. O nosso grupo atualmente coloca um catéter na ponta do VD, dentro do seio coronário e na região reciana, para obter esse tipo de registro. Aqui a gente vê dentro do laboratório, sempre que a gente vê o eletro de 12 derivações, em geral a gente vê isso em 300 milissegundos, e os catéteres dentro do coração, eles registram potenciais elétricos. Por exemplo, esse aqui dentro do A direito alto, ele vê só sinal elétrico atrial. Esse outro catéter na região riciana, ele vê um potencial elétrico atrial, um potencial riciano e o ventricular. É interessante observar que esses potenciais intracavitários, eles vão obedecer, obviamente, o eletrocardiograma de superfície, ou seja, o que está debaixo do QRS é ventrículo, o que está debaixo do átrio é potencial atrial e assim por diante. Associado a isso, quer dizer, essa é a tecnologia por onde começou a especialidade, né? A eletrofisiologia, ela nasce inicialmente de uma necessidade, porque o que havia era a hipótese, né? O pessoal tinha até a década de 70, 80 a hipótese dos mecanismos de como esses circuitos eles ocorriam dentro do coração, mas eles não tinham a demonstração. Então, na década de 70, o que passa a ocorrer? 60 e 70, aliás. Passa a ocorrer a demonstração daqueles mecanismos, dos mecanismos responsáveis por gerar a arritmia. E nisso, esses circuitos de reentrada das arritmias supraventriculares, eles permitiram a evolução da especialidade de uma forma fabulosa. O problema é que, associado a isso, já nos anos 90 e 2000, mecanismos de arritmias mais complexas eles passaram a ser entendidos, tanto das arritmias ventriculares quanto das arritmias atriais. Associado a isso, foi fundamental a criação de mecanismos, né? Por exemplo, esses sistemas que a gente chama de mapeamento eletroanatômico. O que esse sistema faz? Na verdade, são placas que são coladas na superfície do tórax do paciente e por um sistema que pode ser de impedância ou mesmo magnético, elas reconstroem a anatomia cardíaca. Uma vez que você passa o catéter e o catéter entra em contato com o tecido, você pode construir a anatomia de qualquer região do coração, seja ato direito, esquerdo, veia pulmonar, ventrículo, tanto endocárdio quanto epicárdio. E mais além, esses sistemas, eles, por exemplo, permitem criar uma série de tipos de mapa, porque ele transforma um sinal elétrico numa cor. Por exemplo, você consegue identificar uma área de um paciente que já infartou, que não tem atividade elétrica ali, ele vai ter um tipo de cor. Se o paciente tem um tecido sadio, aí vai ser um outro padrão de coloração. Esse é um mapa que a gente vai chamar ele de anatômico, né? E de voltagem. Por outro lado, por exemplo, se você tem um paciente com uma taquicardia que está rodando lá no ato esquerdo, uma arritmia ventricular, o mesmo mapa ele pode ser utilizado para construir uma sequência de ativação, e aí você tende a entender melhor o tipo de arritmia que está ocorrendo. Esse aqui é o sistema mais frequente utilizado pelo nosso grupo, que é o CART3, e um outro sistema que a gente tem também, que usa com bastante frequência, é o sistema Insight. Esse é da Abbott e esse aqui é da Johnson. E como é que funciona esses sistemas, né? Esse aqui é uma imagem do ato esquerdo, você entra com o catéter, vai passando o catéter, depois eu vou mostrar uma construção, e você consegue, assim, reproduções anatômicas muito boas. Na atualidade, com auxílio de ecocardiografia intracardíaca, muitos grupos, eles não têm nem utilizado mais o raio-x para fazer esse tipo de procedimento.
Aqui no caso, é o sistema carta, aí você vê que tem um bonequinho aqui que está olhando para você. Então, você está vendo o lado esquerdo de frente. Você está vendo a veia pulmonar superior direita, inferior direita, superior esquerda e a inferior esquerda, e aqui os pontinhos de radiofrequência aplicados ao redor da veia para buscar esse isolamento elétrico. Essas aplicações de radiofrequência, elas são extremamente efetivas, quer dizer, tem uma série de trabalhos já na literatura, esse é o trabalho do grupo da Escola Paulista, que ele mostra para a gente que quando você faz uma linha no sistema de mapeamento eletroanatômico e vai olhar a peça na sequência, essas linhas elas são contíguas, elas são exatamente aquilo que a gente está vendo no mapa que a gente criou. Esse aqui é um outro exemplo, já uma imagem, você vê que aqui você não está vendo os olhinhos do boneco, ou seja, você está vendo o lado esquerdo numa visão posterior, de um paciente que já tinha feito uma ablação de fibrilação atrial persistente, que foi isolado as veias pulmonares e a parede posterior. No entanto, o paciente ele recorreu com uma taquicardia atrial. E veja que interessante aqui, quando você constrói o mapa de voltagem, tudo que vocês veem em vermelho é uma área eletricamente isolada. O que você vê em rosinha é uma área que não está isolada. Quer dizer, então teve uma reconexão da parede posterior. E quando você põe esse catéter, que a gente chama de penta-ray, um catéter de alta densidade, nessa linha, ou seja, você está vendo que aqui teve uma reconexão, você vê uma atividade elétrica muito contínua nesse eletrodo do catéter penta-ray. O que isso significa para o médico que está fazendo o exame? Você vê que essa atividade elétrica ela ocupa praticamente mais de 50% do ciclo da taquicardia. Então, isso significa para a gente que você está tendo uma reentrada muito pequenininha naquela região e que a aplicação de radiofrequência nessa região ela interrompe o circuito e você restabelece o ritmo sinusal. Por outro lado, essa mesma estratégia, quer dizer, o sistema de mapeamento, por exemplo, um caso como esse é um paciente jovem, ele era estudante de medicina do HC que teve uma sequela de miocardite, teve PCR, depois implantou CDI e teve uma tempestade elétrica, arritmia ventricular incessante. Várias recorrências de arritmia ventricular, e foi realizado um procedimento combinado de ablação endopicárdica. Então, vejam, senhores, o seguinte, isso aqui que a gente vê em rosa é o tecido normal. Essa área aqui, que está em vermelho, e esses pontinhos é onde a gente queimou, é a área doente do paciente. Então, você vê que você consegue, com esse sistema, fazer uma homogeneização muito ampla de toda essa cicatriz. E pacientes graves como esse, às vezes, eles precisam desse tipo de estratégia. Quer dizer, tem várias, que não é o tema da aula, mas nesse caso foi feita uma homogeneização de substrato, tanto endocárdica quanto epicárdica. Vocês vejam que esse aqui já é o mapa da superfície epicárdica. Esse tipo de dispositivo, mapeamento eletroanatômico, ele permite se lançar a mão de estratégias como essa. Esses pontinhos que vocês veem em azul, era a região que, uma vez que a gente passa o catéter, antes de fazer a aplicação de radiofrequência, a gente vai fazer uma estimulação para ver por onde passa o nervo frênico, porque nessa região a gente não pode fazer a aplicação. Então, vocês veem que, nesse sentido, esse tipo de tecnologia, ele agrega, de várias formas, segurança para o procedimento. Uma vez falado desses aspectos iniciais, eu vou tentar só falar um pouco rápido de cada arritmia em si. Embora, sim, o tema do momento, eu diria que mais de 50% das intervenções que a gente faz no laboratório de eletrofisiologia é ablação de fibrilação atrial na atualidade. Mas, do ponto de vista anatômico, eu diria que a estrutura mais complexa ela é o átrio direito. Aqui é uma imagem que a gente vê a face externa do átrio direito, em lateral direita, a veia cava superior, inferior, o apêndice atrial direito e o AD. E por que ele é importante? Porque as arritmias supraventriculares mais comuns, a mais comum de todas elas, eu diria que é a taquicardia por reentrada nodal, ela está confinada ali no átrio direito e ela tem um mecanismo bem definido. Hoje a gente, embora tenha algumas nuances, a maioria das vezes a gente entende o que está acontecendo ali. Então, esse aqui é um circuito de reentrada clássico, né? A gente tem vias diferentes de condução, uma que conduz mais rápido, outra mais lentamente, e que permite esse tipo de achado. A gente vê aqui na tira superior um PR normal, subitamente esse PR alonga, né? Que ele está tendo uma condução pela via lenta. Esse negócio é variável, e já no eletro aqui inferior, o que a gente vê? A gente vê que tem uma onda T, na sequência essa T apiculada, conduz por uma via lenta, e você tem o início de uma taquicardia por entrada nodal na forma comum. Como que é esse circuito na prática, né?
Essa aqui é uma imagem anatômica, e é isso que o eletrofisiologista tem na cabeça quando ele vai fazer esse tipo de ablação, esses limites anatômicos. Isso aqui é um corte do átrio direito, a gente tem posterior à fossa oval, anterior ao anel da tricúspide, aqui está o sistema de condução, e aonde a gente trabalha para fazer essa intervenção é dentro do trígono de Koch. O limite anterior é a válvula tricúspide, o limite inferior é o seio coronário, e o superior é o tendão de Todaro, que vai da veia cava até o sistema de condução. Na grande maioria das vezes, a via lenta nodal, 90% das vezes, ela está situada à frente do seio coronário. E é exatamente nessa região que a gente vai fazer a ablação. Isso aqui é uma imagem que mostra para o eletrofisiologista a forma como é dado esse diagnóstico dentro de sala. Tá? A gente tem um catéter dentro do seio coronário aqui, outro no RIS e outro no ventrículo direito. O que a gente está vendo? A gente vai fazendo uma série de estimulações atriais. Aquele traçado que eu mostrei, que ele é bastante conhecido do cardiologista, eu diria, de quem faz a residência de arritmia clínica, que é, tem uma indução com PR longo, dentro de sala o que a gente vê é isso aqui. Você está fazendo uma estimulação atrial por dentro do catéter, através do catéter do seio coronário, tá? E aí o que a gente vê? O último extra-estímulo, você vê que ele conduz aqui com uma velocidade de condução bastante lenta. Tá? Isso aqui a gente chama de salto nodal. Quando isso aqui tem mais de 50 milissegundos, você tem o salto. E aqui a gente vê um risinho, e aí isso aqui conduziu pela via lenta. Na sequência, sobe pela via rápida. Você vê que o átrio aqui ele fica junto do QRS. Então, você tem uma ativação atrioventricular simultânea. Isso aqui é uma taquicardia por reentrada nodal na forma comum, que a gente mais frequentemente vê nessas ablações de taquicardia supraventricular. E como que a gente faz o tratamento disso? O tratamento, quer dizer, você entra com catéter, ele é relativamente simples, você pode fazer só com 2 catéteres, um no seio coronário, e aqui de uma forma didática, essas luzinhas aqui que lembram um semáforo, verde, amarelo e vermelho, elas mostram a segurança para a gente. Então, às vezes, o paciente teve poucas crises na vida e o clínico pode ficar inseguro de mandar, porque tem o risco de HVT e tal, mas isso é uma complicação que eu diria que os grupos experientes, eles não veem mais isso acontecer. A ablação, não lembro de ter visto, pelo menos recente, nos últimos anos no INCOR, uma ablação de TRN que teve bloqueio atrioventricular. Então, você tem uma margem de segurança muito boa que você consegue bloquear a via lenta nodal e se manter longe do sistema de condução na grande maioria dos pacientes. Aqueles pacientes que eventualmente você percebe uma situação de risco, você pode optar só por fazer uma modificação elétrica, acho que vai ter uma aula específica para isso, e dentro dessa modificação você também consegue controlar e impedir recorrência da arritmia em mais de 90% das vezes. Uma outra arritmia muito frequente dentro do laboratório de eletrofisiologia é o flutter atrial. O flutter atrial, na forma comum, ele é um circuito confinado ao átrio direito, que em 90% das vezes ele tem uma ativação no sentido que está mostrado nessa figura, que é o sentido anti-horário. Tá? E como que é feita essa ablação? Essa ablação ela é feita aplicando radiofrequência no istmo. Lembra aquele conceito de istmo? Quer dizer, a menor área por onde passa o circuito da taquicardia. Por que a gente queima entre a válvula tricúspide e a veia cava? Porque essa é a menor área por onde passa o circuito do flutter. Você poderia, teoricamente, até interromper aplicando radiofrequência em outras regiões do lado direito, mas vai ser muito mais difícil. Então, você faz isso aplicando no istmo, quer dizer, na menor área. Aqui tem a imagem mostrando isso, uma imagem bastante antiga, já 99, você vê que nessa época, 20 anos atrás, o pessoal discutia o mecanismo dessa arritmia. Do ponto de vista clínico, talvez valha a pena, para a ritmologia, aqui você tem um flutter anti-horário, é interessante observar que a ativação do átrio esquerdo, ela se dá via seio coronário. Então, a resultante de ativação elétrica do átrio direito e do átrio esquerdo é de baixo para cima. É por isso que no flutter anti-horário você tem as ondinhas Fs em D2, D3 e AVF negativas. Já o flutter horário, que corresponde aí, eu diria, a 10, 20% dos casos,
você tem ativação do ato esquerdo, ao invés de ser pelo seio coronário, por uma estrutura que liga o ato direito ao ato esquerdo superiormente, que a gente chama de trato de Bachmann. Consequentemente, a resultante da ativação elétrica dos dois átomos é de baixo para cima, e aquela ondinha F que você vai ver no flutter, ela passa a ser positiva. Algumas estruturas importantes dentro do coração, eu diria, para quem vai fazer a intervenção, uma delas é o seio coronário. Por que isso aí é muito importante? Porque ele é um referencial anatômico para a gente, que divide tanto as câmaras superiores quanto as inferiores. Mais além, você pode ter, só de olhar para a posição do catéter do seio, uma noção muito boa de aonde está o sistema de condução elétrica do coração e aonde que está passando o anel da mitral. Isso aqui é muito interessante porque você consegue, assim, ter marcos anatômicos com poucos catéteres dentro do coração. E essa é uma estrutura, eu diria, para quem faz intervenção, assim, fundamental. Um outro aspecto que é muito frequente na prática hoje de qualquer laboratório de eletrofisiologia é realizar a punção transeptal. Essa punção ela é descrita há mais de 50 anos, para você passar do lado direito para o lado esquerdo. E em cardiologia intervencionista, hoje ela tem várias aplicações, que vai desde a valvuloplastia mitral em paciente com estenose, a oclusão do apêndice auricular esquerdo, você coloca uma prótese para fechar esse orifício e impedir, por exemplo, que o paciente tenha um trombo migrando do apêndice atrial esquerdo para outras regiões. E o que é mais frequente na nossa prática, sem dúvida nenhuma, é utilizar essa punção para fazer o isolamento elétrico das veias pulmonares no tratamento da fibrilação atrial. Como que ela é feita? Ela é relativamente... tem várias formas de fazer. Muitos grupos usam, por exemplo, o eco intracardíaco, e o nosso grupo faz somente com a escopia e oblíqua direita e oblíqua esquerda. A gente faz isso e também não me lembro de procedimento que a gente não fez porque não conseguiu fazer a transeptal. Algumas vezes a gente encontra uma dificuldade técnica, pode ocorrer. Nesse sentido, eu diria que talvez o eco ele ajude em alguns casos, por exemplo, paciente com variação anatômica, mas o que a gente faz é isso, põe a bainha no átrio direito, você tem um primeiro reparo anatômico, que é a queda dentro do átrio direito, e na sequência está na fossa oval. Você tem marcos anatômicos que você identifica em oblíqua direita e esquerda e acesso ao átrio esquerdo através da punção. Isso aqui é uma imagem de uma punção transeptal num paciente que tinha uma prótesezinha de CIA. Então, a gente tem a prótese, vocês veem que a bainha, ela atravessa exatamente embaixo da CIA. Quer dizer, na maioria das vezes, eu diria que mais de 90%, mesmo esses pacientes que têm o dispositivo ocluindo o septo interatrial, você consegue atravessar sem ter que perfurar a prótese, que é possível também. Na imagem aqui do lado direito... desconexão mesmo. Na imagem sintomas, acho que do átrio direito, a gente consegue observar no eco intracardíaco a prótese e a punção sendo realizada embaixo da prótese. Você vê que você tem um septo residual por onde você pode funcionar. Uma outra arritmia extremamente frequente dentro do laboratório é a pré-excitação ventricular, o Wolff Parkinson White, que, na verdade, o que é o Wolff? É uma conexão atrioventricular que bypassa o sistema de condução elétrico normal do coração, que pode estar situada ao longo de qualquer região, mais comumente, eu diria, na grande maioria das vezes, ao longo do anel mitral e do anel tricuspídeo. Mas você pode, por exemplo, em raras condições, ter uma pré-excitação e a conexão ela não passar necessariamente pelo anel. Você pode ter uma conexão do apêndice atrial esquerdo ou direito direto para o ventrículo, que não passa pelo anel. Então, tem situações mais complexas do Wolff, mas a grande maioria das vezes, você consegue fazer a ablação ao longo do anel, sendo mais comum no lateral esquerdo. Você tem um limite técnico, em geral, quando isso está muito próximo do sistema de condução, mas a gente vai ver que isso é possível de ser feito. E aqui o que a gente tem? A gente tem as formas de apresentação clínica da pré-excitação, né? Essa primeira imagem aqui é o paciente em ritmo sinusal, a gente tem um batimento de fusão. Ou seja, você tem ativação ventricular pelo sistema de condução e pela via acessória. Esses dois batimentos que a gente vê à esquerda
Você vê aqui, tem R delta, né? PR onda delta, alteração de repolarização, e RS alargado, ou seja, ninguém tem dúvida que aqui tem uma pré-excitação ventricular. Vocês observam que essa transição ela é tardia no plano horizontal, com QS em D3. Isso aqui sugere para a gente que seja uma via lateral direita. De repente, algo acontece. Se a gente olhar nesse traçado, aqui a onda T do segundo complexo pré-excitado, ela é apiculada. Ou seja, você teve uma extrasístole, bloqueou no sistema de condução, bloqueou, aliás, na via acessória. O pulso elétrico ele desce pelo sistema de condução e passa a subir pela via acessória, você tem uma taquicardia atrioventricular do tipo ortodrômico. Que é essa segunda imagem aqui que a gente está vendo. Desce pelo sistema de condução e sobe pela via. Na terceira imagem do dispositivo, o que a gente vê é o circuito descendo pela via acessória e subindo pelo sistema de condução. Isso é encontrado em menos de 10% dos pacientes, que é o que a gente chama de taquicardia atrioventricular antidrômica. A importância disso aqui, basicamente, em geral, quando você tem uma taquicardia ventricular antidrômica, o período refratário da via ele tende a ser menor. Além disso, você pode ter múltiplas vias nessa população. Além disso, uma outra situação clínica, que é o que mais preocupa no paciente que tem pré-excitação, é esse último dispositivo aqui, que é o mecanismo de morte súbita no Wolff. O Wolff, quando que ele mata? O Wolff oculto não mata, é uma taquicardia supraventricular comum. O Wolff mata quando o paciente tem fibrilação atrial e o período refratário dessa via ele é curto o suficiente para permitir que uma frequência muito rápida atinja o ventrículo. Se isso ocorrer, eventualmente você pode ter uma fibrilação atrial pré-excitada, degenerando numa fibrilação ventricular, que seria o mecanismo de morte súbita do Wolff. E como que a gente faz a ablação disso aqui na prática? Isso aqui é um Wolff, lembra uma via aqui póstero para médio septal, a gente coloca os catéteres dentro do coração, e vocês veem que esse primeiro batimento aqui, ele é pré-excitado. Isso aqui está a 150 milímetros por segundo. Você tem um catéter dentro do seio coronário e aqui o catéter de radiofrequência. Vocês observem que, em relação à onda delta, a gente tem uma pré-excitação ventricular, ou seja, o QRS ele vem antes do início da onda delta. E aplicando radiofrequência nesse ponto, você veja que abre o sinal atrioventricular, o eletrocardiograma ele normaliza nesse momento e o paciente ele fica curado. Esse é um outro tipo de situação, que é a ablação do Wolff para RIS. Né? Você tem uma pré-excitação que está muito próximo do sistema de condução. E, nesse sentido, eu diria que o grupo do Instituto do Coração, nos últimos anos, ele produziu uma série de casos, teve uma série de pacientes com esse tipo de via, na qual foi utilizada essa estratégia, que você coloca um catéter na aorta, para mapear a região pararriciana, e que você consegue resultados, eventualmente, como esses aqui. Aqui é o início da aplicação de radiofrequência, em 1 segundo, aplicando pela aorta, que é muito próxima anatomicamente do sistema de condução, tem uma relação anatômica importante, você interrompe a condução pela via acessória. E mais interessante, vocês veem que esse catéter está junto ao sistema de condução. Uma vez que você elimina o Wolff e normaliza o eletrocardiograma, olha o catéter aqui junto ao sistema de condução. Você tem um potencial riciano enorme. Esse tipo de estratégia, ele rendeu para a gente uma série de publicações fazendo essa estratégia para tratar a via acessória pararriciana pela aorta, para tratar taquicardia atrial pela aorta também. E há alguns anos, quer dizer, esse aqui foi o primeiro caso, quando você olha as publicações da estratégia de usar a fluoroscopia zero, eles sempre descrevem mapeamento retroaórtico como uma limitação para a técnica. E esse foi o primeiro caso que a gente achou evidência na literatura que tivesse sido feito pela aorta sem uso da fluoroscopia. Era uma paciente que era gestante e estava tendo muita crise de taquicardia. A gente, com acesso retroaórtico, conseguiu mapear essa precocidadezinha na cúspide não coronariana e a aplicação da radiofrequência interrompeu a taquicardia. Com relação à fibrilação atrial, e aqui nesse caso eu vou perder um pouquinho mais de tempo, porque é aquilo que é mais comum, né? Essa imagem, ela é bastante antiga, né? Tem 50 anos essa imagem. E mostra a disposição anatômica das fibras na parede posterior do ato esquerdo. Quando a gente bate o olho, parece ser um negócio extremamente irregular. Mas se a gente presta muita atenção, você percebe que na região de desembocadura das veias pulmonares, essas fibras musculares,
elas têm uma disposição semelhante, como se elas abraçassem a veia pulmonar. Isso ocorre de forma reprodutível na maioria das peças anatômicas que você olhar. Tudo que ocorre na natureza de uma forma reprodutível, em geral, ela tem uma razão de ser. E dentro do ato esquerdo, a razão basicamente é essa aqui. Quando você tem a sístole atrial, você tem uma redução do diâmetro atrial importante. E o sangue, ele tende a retornar para a veia pulmonar. Então, esse arranjo de fibra muscular, óbvio que nem todas as fibrilações atriais são explicadas dessa forma, mas esse arranjo ele funciona como um mecanismo de segurança. Para quê? Para impedir o refluxo de sangue do lado esquerdo para a veia pulmonar. Porque, de outra forma, isso poderia ter uma série de complicações que vão desde uma hiperatividade daquela malha de tecido dentro da veia até congestão veno-capilar. Então, isso teria um mecanismo de defesa. Pode parecer pouquinho, né? Se olha o diâmetro da veia, você fala, bom, essa proteção não é tão grande. Ela é grande, sim, por esse motivo. Quer dizer, você tem uma lei da física que é a seguinte: quando você encurta o raio um pouquinho, a resistência, ou aumenta o raio um pouquinho, a resistência ela vai alterar de uma forma muito importante, porque isso aqui é a lei de Poisson, é elevada à quarta potência. Então, ou seja, se o diâmetro da veia reduz um pouquinho, a resistência vai aumentar muito. Então, isso aqui é um mecanismo de defesa importante. É óbvio que se você tiver fases avançadas de fibrilação atrial, átrios muito grandes, outros mecanismos vão estar envolvidos, mas isso aqui não deixa de ser um mecanismo interessante que a gente tem que conhecer, até porque explica o porquê da importância da gente fazer essa ablação ao redor dessas veias pulmonares, que seja porque lá dentro dessa veia você tem estruturas que, uma vez estimuladas, elas podem disparar uma frequência muito rápida que degenera em fibrilação atrial. Além disso, essa malha de tecido ao redor da veia, ela tem uma inervação autonômica muito rica. E esses reflexos, hoje a gente sabe, quer dizer, a resposta vagal intensa, ela pode, inclusive, degenerar em fibrilação atrial. Então, não só isolar a veia pulmonar eletricamente, mas muitas vezes fazer um isolamento antral, ela é muito importante para você conseguir ter o ritmo sinusal no longo prazo. Além disso, a fibrilação atrial ela tem outros aspectos. A gente sabe hoje que os pacientes que têm a fibrilação atrial há mais tempo, numa forma persistente, eles muitas vezes têm como perpetuador dessa doença uma alteração no substrato elétrico da fibrilação atrial. E hoje, dentro do laboratório, a gente tem formas de identificar essas modificações no substrato. Elas podem ser hoje tanto funcionais, a gente sabe que existe uma redução do período refratário do átrio, nesses pacientes que vão enfiar mais tempo, quanto, em alguns casos, ela pode ser anatômica. Isso aqui é um paciente com fibrilação atrial que foi feito isolamento elétrico das veias pulmonares. Essa forma paroxística, ela responde em 80%, 90% dos pacientes que tem a forma paroxística, você fazer só esse isolamento, você resolve o problema dele. Já pacientes com fibrilação atrial de muito tempo, quer dizer, existem outros mecanismos envolvidos. Aqui, por exemplo, você vê que tem essa área de tecido normal, que é o rosinha, mas a gente já observa na face anterior do átrio uma área de baixa voltagem. Isso aqui pode estar relacionado à doença, né? Quer dizer, você teve uma progressão, você teve uma modificação do substrato atrial. E, inclusive, na literatura, embora seja um assunto extremamente discutível, se vale a pena, a modificação desse substrato com a aplicação de radiofrequência, muitas vezes, semelhante àquilo que a gente fez na ablação de TV, tem alguns atos que a gente queima tanto, que lembra muito o mapa de tanta aplicação que você faz, isso aqui pode eventualmente melhorar o resultado do procedimento na forma persistente da doença, e na atualidade a gente tem uma série de publicações mostrando que esse aspecto desse tipo de estratégia pode valer a pena. Como que é feita essa ablação? Para fazer essa ablação na atualidade, a gente tem catéteres específicos, como, por exemplo, o catéter laço. Hoje a gente está usando menos, e o que a gente usa mais é aquele catéter que eu mostrei com várias pontinhas, que é o Penta-Ray. Qual que é a vantagem dele? A vantagem desse catéter é que você consegue fazer um mapa muito mais denso e você consegue identificar áreas de cicatriz muito menores dentro do coração. Por que isso aqui é importante? Ele é importante porque você vai fazer em todos os pacientes, independente da estratégia que você for utilizar, uma etapa fundamental do procedimento é você isolar a veia pulmonar. Vocês vejam aqui com o mapeamento eletroanatômico, fica muito mais seguro. Você pode fazer um isolamento muito antral. Mas um aspecto interessante é que, embora você esteja esses pontinhos aplicados, isso aqui não quer dizer que a veia está isolada. Você tem que provar que a veia está isolada.
Para provar que a veia está isolada, você põe um catéter dentro da veia e vê que o potencial elétrico subiu ou vai ficar dissociado do restante do átrio. Com isso, você consegue fazer esse tipo de demonstração durante o procedimento, inclusive sendo o endpoint, na maioria das vezes, principalmente no paciente com FA paroxística. Um outro aspecto aqui é o uso do eco intracardíaco. O uso do eco intracardíaco, ele pode aumentar a segurança do procedimento, né? Quer dizer, você pode fazer uma ablação mais segura. Tem grupos que utilizam para fibrilação atrial, particularmente o nosso não usa muito, mas acho que é um assunto aberto à discussão. E como que a gente faz isso? Tem vários catéteres. Como eu falei no começo, essa é a tecnologia mais antiga, os catéteres de ponta sólida e os irrigados. E na atualidade que a gente tem para uso clínico, embora tenha novas tecnologias chegando, é o catéter com força de contato. Existem outras formas de fazer esse isolamento. A gente tem a crioablação, a gente tem o PIVAC, que é um catéterzinho circular que já vai lá e faz a ablação de uma forma, eu diria até mais grosseira, mas faz. Então, a gente tem todo esse tipo de ferramenta, de arsenal, para conseguir o fundamental. O que a gente quer? A gente quer isolar a veia pulmonar. E como que a gente quer isolar essa veia pulmonar? Isolar aguda é muito fácil. Chega lá, você isola. O problema é isolar isso no longo prazo. Não é que a ablação de fibrilação atrial muitas vezes não funciona. Para você dizer que alguma estratégia não funcionou, você tem que saber que aquilo que você fez, depois de 1 ano, 2 anos, está mantido. E essa é a principal dificuldade do intervencionista, é você fazer essas lesões, a patência dessas lesões se perpetuar ao longo do tempo. Aqui é uma demonstração de como é feita a ablação da fibrilação atrial. É uma imagem do ato esquerdo. Você passa o catéter numa primeira etapa, em geral esse catéter laço, e reconstrói a anatomia do ato esquerdo. Feita essa reconstrução anatômica, você começa a fazer a ablação. Observa que aqui você tem um registro contínuo do contato da ponta do catéter com o tecido. Em geral, uma boa lesão é quando você tem mais que 10 gramas. Por outro lado, quando você começa a ficar mais que 30 gramas, começa a ficar muito mais perigoso, porque você começa a aumentar o risco de ter complicações, por exemplo, aquele POP que eu falei no começo. Aqui você tem uma monitorização eletrocardiográfica contínua, você vê que tem um potencial amarelo que ele é de maior amplitude. O objetivo dessa intervenção é, fazendo essa ablação antral, quer dizer, você passando o catéter, em média, o número de conexões da veia pulmonar para o lado esquerdo é de 3 a 5. Então, teoricamente, com 3 a 5 pontinhos desses, você consegue isolar uma veia. Mas por que é importante a gente fazer toda a circunferência? Principalmente nas formas persistentes. Na forma paroxística, imagine que se você só isolar a veia, talvez você resolva o problema, mas fazer esse isolamento, você vai ver que a veia vai isolar agora. Está queimando, está queimando. Olha o potencialzinho elétrico, sumiu. Pá, subitamente você teve a demonstração durante o procedimento de que o endpoint foi atingido, ou seja, as veias pulmonares esquerdas estão isoladas. Então, como eu ia dizendo, quer dizer, por que é tão importante se fazer esse isolamento elétrico? Porque não é só a conexão venatrial. Você tem outras estruturas. Aqui, esse tecido ao redor da veia, ele tem uma inervação autonômica muito rica. Então, fazer esse tipo de ablação melhora o resultado, isso já foi demonstrado. O grupo da Alemanha, lá, do Dr. Cook, eles publicaram no Circulation. Você vai passando a linha, e se você deixar, e aí você isolou a veia, e ainda falta 3, 4, 5 centímetros. Você precisa fazer isso aí? Eles mostraram que se você fizer, o resultado vai ser melhor. Por que vai ser melhor? Por esse motivo que eu expliquei. Porque tem outros mecanismos, né? Que não é só a conexão venatrial. Aí a veia pulmonar direita isolada. Isso aqui é uma ativação de um átrio esquerdo, um paciente que já fez uma ablação de fibrilação atrial e que volta para um segundo procedimento por conta de taquicardia atrial. E é aquela situação que eu falei, você vai passando o catéter, em relação ao referencial, esse catéter ele transforma um potencial elétrico em relação a uma referência pré-definida numa cor. E com isso você consegue construir esse tipo de mapa, e aqui a gente vê que ele contorna o anel da mitral. Isso aqui é um mapa que a gente chama de ativação. E aí você consegue, né, com manobras eletrofisiológicas e observação no mapa, observar por onde que está passando o circuito. Nesse caso, aqui você vê que ele está em taquicardia, aplicando na região anterior, aqui foi optado por um bloqueio do isquio mitral anterior, porque o paciente já tinha uma cicatriz anterior. Atualmente a gente faz isso entre a veia pulmonar e o anel da mitral, mas em condições específicas, como essa, que o paciente já tem a cicatriz, você pode fazer a ablação bloqueando pela frente e obtendo um resultado bastante efetivo.
Lembrar que a ablação de fibrilação atrial, ela não é só aquele negócio de isolar a veia, tá? Parece ser um negócio muito seguro, e de fato é, mas as complicações, elas ocorreram no passado, continuam a ocorrer, e a gente tem que estar atento para elas. O tamponamento cardíaco, ele é raro, os catéteres de sensor de contato, eles se tornaram mais raros ainda, mas vez por outra ocorre. Esse ano a gente teve um caso, o paciente tamponou e evoluiu muito bem. Na maioria das vezes evolui bem, mas ele ainda ocorre. O acidente vascular cerebral também ocorre desse tamanho, não lembro de ter visto, mas eu já tive paciente que fez ablação, no dia seguinte o paciente teve um déficitzinho, reverteu. A estenose de veia pulmonar, ela é muito rara. Esses sistemas de mapeamento eletroanatômico se tornaram mais raras ainda, porque você faz uma ablação muito antral. Recentemente, teve uma paciente que eu tinha feito ablação há 2 anos atrás. E ela tinha uma cardiopatia congênita complexa, defeito do septo ventricular, veia cava esquerda, e eu fiz uma ablação muito extensa com box, isolamento de veia pulmonar. A paciente era sintomática, mas o clínico pediu uma tomografia porque provavelmente ia precisar reintervir do ponto de vista de cardiopatia congênita. Ela trouxe para mim, eu fiquei super triste, porque ela estava com uma veia pulmonar superior direita muito estenótica, tinha 30%. Aí eu fui rever o mapa e tal, algumas coisas não ficou tão claro para mim porque ocorreu, mas você vê que ainda ocorre. Então a gente tem que ficar atento para isso. A fístula atriosofágica, que é a complicação mais grave da ablação de fibrilação atrial, que é de muita importância o conhecimento clínico, porque ela não ocorre dentro de sala, ela não ocorre no dia seguinte, ela ocorre 3 a 4 semanas após a ablação, e ela resulta numa comunicação direta do esôfago para o ato esquerdo. Então, você imagina a catástrofe clínica disso aqui. Tem uma publicação brasileira com 8 casos, 8 pacientes acabaram indo a óbito. E, por fim, isso aqui eu também já tive, a paralisia frênica. Quando você está passando a linha junto das veias direitas, eventualmente você pode esquentar o nervo frênico, dependendo da posição que tiver. E isso aí levar a esse tipo de condição. Pode ser uma coisa que passa desapercebida, se você não examinar, você não percebe. Se o paciente se queixar de queixa, de falta de ar, óbvio que você vai examinar todo mundo, mas falta de ar, você tem que auscultar e você tem que suspeitar de paralisia frênica. Esse negócio é chato. Quando eu tive, já faz alguns anos, a paciente fez a paralisia, depois fez uma telectasia pulmonar, fez pneumonia, foi muito chato. Passado um ano fisioterapia, o negócio reverte, o paciente melhora e a coisa segue, mas é muito ruim, tem que tomar cuidado com esse negócio. Essa aqui é para entender a complicação mais grave. Você vê que é uma ablação simples, né? Está só isolando a veia, mas olha onde está o esôfago. Então, nesse sentido, tem uma série de estratégias, cada vez mais o eletrofisiologista usa, para impedir esse negócio. O que o nosso grupo tem feito, né? Você vê que a relação anatômica do esôfago com a veia pulmonar, pode ser a direita e a esquerda, ela é muito próxima. Você dificilmente vai ter um caso que você não vai ter em algum ponto alguma dificuldade. E pode produzir esse tipo de acidente. Quer dizer, a gente faz endoscopia no dia seguinte, muitas vezes você vê uma lesãozinha assim mais discreta, mas a gente já tem essa informação hoje na literatura. A lesão que tende a fistulizar são as úlceras, essas são as que mais preocupam. O que o nosso grupo faz, uma vez que identifica uma úlcera, é repetir a endoscopia com 7 dias. Após 7 dias, a gente reavalia a lesão para definir a conduta, esse é um outro aspecto, pode abrir só uma discussão para isso, mas é importante o cardiologista ele saber que isso existe, saber o que a gente faz para prevenir, a gente usa a temperatura, a gente titula o tipo de energia, a potência, e a gente faz a endoscopia. É muito raro? É 1 para 1000, mas quando ocorre, é uma catástrofe. Então, por isso que a gente toma muito cuidado para evitar esse tipo de situação, que, por exemplo, você vê o paciente está com ar dentro do ato esquerdo. Aqui já foi, já está séptico, já tem, se tem ar no ato esquerdo, tem ar no cérebro, então o paciente dificilmente vai sair. E, por fim, para fechar, lembrar aqui da ablação de arritmia ventricular, tanto quando eu mostrei no começo, um paciente com cardiopatia estrutural, mas aqui um paciente que tem arritmia ventricular frequente, o mecanismo mais comum disso aqui é a atividade deflagrada, a gente vê que ele tem um Rzinho em V1, isso aqui já sugere que está para o lado esquerdo, e a gente observa esse tipo de sinal na cúspide coronariana esquerda, ou seja, em relação ao início do QRS, a gente tem uma precocidade muito boa. Aqui é uma imagem do seio coronário, que a gente vê em vermelho mais precoce, vê que tem uma relação muito boa entre a cúspide esquerda e o seio, e aplicando radiofrequência na cúspide esquerda, você interrompe a radiofrequência, dá para fazer lesões muito pontuais. Inclusive, esse tipo de sistema permite que você marque com catéter onde que está a coronária esquerda. Aqui é uma imagem do nosso grupo. A maioria dos residentes aqui, eles já não estão mais, já saíram. Pedrão aí que continua com a gente.
E obrigado. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Não sei se ficou alguma dúvida. Muito bem, Morredini. Excelente Bom. apresentação. Oi, Cristiano. Tudo bom? Ótimo. Ótimo. Então. Excelente. Você fez um apanhado, city tour aí para quem está começando a clínica, mesmo para quem está na eletrofisiologia, para fazer um déjà vu aí, né? Então, foi excelente a sua apresentação. Quero te parabenizar. Os slides estavam muito didáticos, estavam bem amigáveis, até para quem não tem aí muita intimidade com a eletrofisiologia. A pergunta que eu vou te fazer, já que nós estamos falando dos princípios da eletrofisiologia, e como essa aula não vai estar ranqueada no curso da gente da clínica, é só para entender um pouco a lesão, quer dizer, como é que você entende em termos de histologia, uma necrose de coagulação, que às vezes eles perguntam isso para a gente, como é a lesão, dependendo se é radiofrequência, se é crio, temperatura. Quando a gente faz a lesão pela radiofrequência, doutor Francisco, a necrose que ocorre é uma necrose de coagulação. Tá? Essa necrose que ocorre, a diferença, por exemplo, para a crioablação, é que a radiofrequência ela gera uma área inflamatória ao redor da área de necrose maior. A lesãozinha da crio já ela é mais localizada, mas a necrose que faz é de coagulação. E agora tem a energia nova, que é a Pulsefil, né? Que gera a apoptose da célula. Sim, também a apoptose, né? De lesão que está chegando. E ainda tem agora, talvez, a radioterapia. Talvez tem a radioterapia. Também. São coisas que estão mudando dentro da biofísica aí, né? Quando a gente estudava biofísica, né? E quem trabalha com eletrofisiologia tem que entender todo esse princípio aí também da eletrofísica. Mas se tiver alguma pergunta aí, que nós estamos no horário, ainda tem mais 5 minutinhos, se alguém tiver, fique à vontade para fazer perguntas. Ou mandar um chat aí também pode escrever. Lembrando que para os fellows, eu sempre falo, quando roda na enfermaria, é o momento de resolve as coisas e desce lá para o laboratório para acompanhar esses procedimentos, que nada melhor do que estar lá e ver como é, para ver que a gente tem todas as tecnologias do eletroanatômico e coisa, para poder acompanhar e ter essa noção, porque mesmo que não vá fazer eletrofísio, a pessoa vai indicar, o médico, o fellow vai indicar o procedimento. Então, é importante saber como acontece, quais são os passos e o estágio da enfermaria é o momento de ver isso aí, de ter contato e tem um monte de gente, tem os fellows da eletrofísica que explicam. Então, esse mês da enfermaria é o mês para ter contato mesmo com o laboratório e acompanhar os procedimentos. Muito bem lembrado, Cris, porque tem que entender o pré, o pós, até porque quando for para o consultório, o paciente pergunta e às vezes eles não sabem explicar, né? E vão aprendendo quando vem, né? O Chico acompanhou todos da tua tese, né? Às vezes de saída em todos sala. Todos os meus pacientes, eu assisti as 30 ablações de via de saída depois, no finalzinho da tarde, e ainda esperando o paciente acordar, ainda olhando a perna. Um método ainda raiz, olhando tudo que tinha direito. Ainda colocando o holter para atrapalhar a vida da eletrofísica. Faz parte. A Mirella vai acompanhar os pacientes da tese. Ela está sempre lá. Ela é a primeira a chegar, a última a sair também. Sim, porque o clínico fica desesperado, né? Mas dependemos muito de vocês, sem dúvida. E o trabalho está cada vez mais fascinante. A gente, quando vê essas tecnologias aí cada vez mais, enfim, inovadoras, com tanta, né, inteligência aí no meio disso, é fascinante. Parabéns, Morredini. Acho que a próxima aula, para a gente lembrar, vai ser uma aula... essa vai ser clínica de síncope com a doutora Denise Achul, tá? E aí a gente passa depois o link, viu, Cris? Vou começar com a Denise, se vai manter a quarta-feira de manhã. De um modo geral, pelo menos aqui no ambulatório foi bom, porque a gente ficou com menos aglomeração e a gente está nessa fase aí de treinamento aí do horário, tá? Eu desejo uma boa quarta-feira para todos aí, um bom começo. Doutor, Fica à vontade, pode falar. Deixa eu fazer só uma perguntinha rapidinho. Leonardo aqui, fellow da arritmia. Qual que é o parâmetro que a gente usa, ou que vocês usam, para definir, após uma punção transeptal, qual paciente seria anticoagulado e qual paciente receberia apenas a antiagregação?
Eu acho que após a punção, toda vez que se faz uma ablação mais extensa, por exemplo, fibrilação atrial, a gente anticoagula. Quando é uma coisinha mais focal, por exemplo, um Wolff esquerdo, que se faz uma aplicação numa área muito pequena, aí a gente só antiagrega, só dá OAS. Mas isso muda de lugar para lugar. Por exemplo, o Lucas esteve no Canadá, ficou um ano lá. Ele falou que pós-ablação de Wolff esquerdo, o paciente recebe heparina endovenosa por 6 horas. Por quê? Porque eles já tiveram acidente vascular cerebral. A gente não tinha visto até então, mas aqui, acho que no passado, teve um caso pós-ablação de Wolff. O negócio é uma área pequena, mas pode ocorrer. Então, a gente agrega por conta disso. Tenho minhas dúvidas se não valeria a pena anticoagular todo mundo por um período muito pequeno. Quando queima bastante, às vezes a gente deixa, né? Aqueles Wolffs que queima um monte. Mas é mais feeling de quem está fazendo o procedimento mesmo, né? Esse, não, dessa vez, ou numa TV que acaba sendo, que varia mais a extensão. Não, esse vamos anticoagular, esse deixa só antiagregado. Aí pesa também, se ela teve acesso arterial ou não, tudo isso pesa para a decisão de anticoagular ou não, né? Então, é importante a comunicação entre o eletrofisiologista e quem está na enfermaria, e aí o Cristiano faz esse link sempre. Olha, esse Wolff, sei lá, foi mal assombrado, queimou muito, a gente achou que, por segurança, tem que deixar um pouco mais tempo anticoagulado. Perfeito. Ótimo. Perfeito. Só para falar que está todo mundo me perguntando das aulas gravadas, as aulas todas estão gravadas, é que a Alexandra e a Gabi Haas estão me ajudando, a gente vai fazer um canal do YouTube do Núcleo, tá? Finalizando. Aí a gente vai, nesse canal, colocar todas as aulas, até talvez colocar outros vídeos, e eu estou pensando em fazer o stream da aula ao vivo para também, aí não precisa nem do link do Zoom, quando começa a aula já recebe o aviso para o pessoal poder acompanhar, e as outras pessoas, não só os nossos fellows, mas quem tiver interesse, olhar, a gente está em finalizações de logotipo e coisa, logo entra esse canal, vamos ver se essa semana já, e aí vão estar todas as aulas, estão todas gravadas, a doutora Vera, a passada que foi a do Esteban, a do Morridini está gravada também, vão entrar nesse canal e aí outros vídeos a gente vai colocando com o tempo. É bom lembrar, né, Cris, que você tem um ranqueamento aí de quem está participando, o tempo de participação, né? Não é porque está gravado, mas a gente tem que saber, o ao vivo é bem diferente, é o modo de aprender pela regra didática, é sempre com muita gente ao vivo. O restante é no seu tempo, mas esse é o momento mais importante para o aprendizado, sem dúvida. Eu queria tirar só uma dúvida. Primeiramente, obrigada pela excelente aula, foi muito boa. E eu queria tirar uma dúvida em relação à abordagem epicárdica ou endocárdica. Num paciente, por exemplo, com Chagas, ou até em outros casos, em que momento você decide, vou fazer a abordagem epicárdica, endocárdica? É na hora do mapeamento que isso é decidido? É o seguinte, Joyce, depende muito caso a caso. Se for um paciente chagásico, a chance de você precisar usar o epicárdio para solucionar, o Cristiano mostrou isso na tese dele, é muito alto, 80%. Então, particularmente, eu não vejo sentido você fazer uma ablação de cardiopatia chagásica e não ir para o EP, você vai ter que ir. Já outras cardiopatias, cada vez mais, eu acho que o epicárdio tem ganho espaço, né? Cardiopatia dilatada não isquêmica, se você faz uma ressonância, você vê que o realce tardio é subepicárdico. Você vê que o eletrocardiograma tem sinais que pode sugerir uma ativação epicárdica. Tem padrão QS em D1, tem uma onda delta muito exuberante. Eventualmente, você já vai começar de cara. Não sei se o Cristiano quer acrescentar alguma coisa. Não, acho que é isso. Eu acho que até mostro na minha aula, o eletro é preditor que não é tão bom para a decisão, mas sim a cardiopatia. Se é uma cardiopatia não isquêmica, provavelmente vai precisar de epicárdio e os exames de imagem. Se eu tenho uma cicatriz com predomínio epicárdico, sempre a decisão de epicárdio. A preferência sempre é entrar já no início, já começar pelo epicárdio, tá? Mas, óbvio, não, estou tentando pelo endo, não está resolvendo, eu posso converter e ir para o epicárdio de uma maneira segura. Mas, geralmente, a decisão é inicial e cada vez mais a gente está indo mais para o epicárdio, principalmente no isquêmico. Brugada está indo em todos, Chagas vai em todos, displasia geralmente vai para o epicárdio também, quase todos. E aí as outras não isquêmicas, a decisão é baseado caso a caso, e aí entrando tudo isso na imagem. Mas
é bem comum ir para o epicardio, sim, e bastante seguro, extremamente seguro ir para o epicardio. E a minha tese mostrou isso. A gente fez um randomizado endoepicárdico para Chagas e mostrou que os chagados que fizeram a ablação só endo foi 85% de falha. Não resolveu o endocárdio, precisou ir para o epicárdio. Perfeito, pessoal. Vamos em frente, que agora o tempo é exato 9 horas, temos que fechar. Mais perguntas depois, diretamente, vocês têm a oportunidade de estar com os experts na área aqui. O pessoal tem muito volume aqui, muito volume, vocês vão ver o tempo todo isso aqui, tanto clínico quanto eletrofisiológico, o volume é enorme, então aproveitem sempre aí os mestres. Obrigado a todos, obrigado, Murredini, especial aí pela apresentação, Cristiano sempre aí, o comando aí da plataforma, e até a próxima.